Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal do YouTube. Hoje, pela primeira vez, vou abrir a minha carteira de investimentos para vocês. Vou mostrar quanto que eu tenho investido, é uma carteira bem recente, é verdade. Qual é a rentabilidade e quais são os meus ativos e metas para esse 2026. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica até o fim desse vídeo e já se inscreve no canal, tá? Se esse vídeo agregar alguma coisa para você, no fim do vídeo, por favor, deixe seu like que me ajuda demais. Bom, essa é a minha carteira, né? Como eu falei, comecei em janeiro de 2021, né? Então tem aqui 3 meses de investimento, né? Com valor investido de R$ 783 e o patrimônio atual de R$ 792, né? Com um lucro total de R$ 17, sendo 8,40 de ganho de capital e 9,32 de dividendos. Tá? A variação positiva aqui de 1,07, uma rentabilidade de 3,51. Rentabilidade é diferente de variação. A variação é a variação da cota naquele dia que você está analisando. No caso, a variação da cota hoje. Então, o preço que eu comprei há 2 meses atrás comparado com o preço de hoje. Então, está positivo. Já a rentabilidade, ela conta também, ela soma, além da variação, também os dividendos, eventualmente, bonificações que eu tenha recebido daqueles ativos que eu tenho. Então, essa é a diferença, já fica um ensinamento para você. Se você não sabia disso e agora sabe, já deixa o like no vídeo. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Vou mostrar os meus ativos agora, vocês podem ver que eu atualmente tenho somente 3 classes de ativos, que é fundos imobiliários 44% da minha carteira, ações 37,19% da carteira e renda fixa 18%. Essa não é a alocação ideal, eu ainda pretendo alterar a alocação da carteira, colocar um pouco de investimentos internacionais, porém como atualmente eu invisto de R$ 300 a R$ 500 por conta de alguns compromissos pessoais e investimentos fora da bolsa, eu pretendo continuar pelo menos durante esse ano nessas 3 classes de ativos, mas eu vou mostrar para vocês mais à frente as metas que eu tenho para o próximo ano e quem sabe se tudo der certo nesse ano já começar a colocar alguma coisa internacional na carteira. Bom, agora mostrando os meus ativos para vocês, eu tenho 6 fundos imobiliários, né, um total de R$ 352, tá caindo um pouco. Já vou falar que é por conta do Gari, né? Mas a rentabilidade está positiva, que é a variação das cotas mais os dividendos que eu recebi desses ativos. Minha maior posição na carteira é o fundo GGRC11, um fundo de logística, um fundo bastante interessante porque ele é um fundo base 10 e ele é um fundo de logística muito bem localizado. Aqui no site do Investidor 10 nós temos a lista de imóveis e a localização desses imóveis. Majoritariamente o GGRC tem imóveis em São Paulo, né? Você vê bem longe da segunda posição, que é Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e etc. Espalhado quase que no Brasil todo, né? Ótimos galpões logísticos, você vê que bem locados também pela Ambev, uma ótima empresa, Hering, outra Ambev e etc. Aqui o mais uma Ambev, Americanas, aqui que teve um probleminha, né? Açaí Atacadista, Casas Bahia, enfim. Esse fundo imobiliário é um ótimo fundo imobiliário, tanto que ele é a maior posição da minha carteira. E eu acredito que ele esteja num preço atrativo ainda, tá? Esse preço de 10 e 16 aqui ele está bem atrativo. E com a queda da Selic, os fundos de tijolo, galpões, shoppings, renda urbana, eles tendem a valorizar a cota, tá? Porque a Selic vai cair, então majoritariamente aqueles que são rentistas migrarão para renda variável com a possibilidade de ganho de capital através dos fundos imobiliários de tijolo, tá? Isso é muito. Agora partindo para a segunda posição da minha carteira, nós temos o Gari 11 com R$ 75 investidos, equivalente a 9% da carteira, que é bastante coisa. O Gari 11 ele é um ótimo fundo de renda urbana, né? Agora ele está migrando, além da renda urbana, ele está migrando também para... Ele vai ser um fundo completo, muito provavelmente, né? Então ele tem renda urbana, ele começou como logística, depois foi para renda urbana, agora ele está colocando escritórios, lajes corporativas. Então, assim, a tendência é que o Gari 11 abranja todo o ciclo de competência ali da parte de tijolo dos fundos imobiliários, né? Ter todas as áreas juntas. E para ser sincero, no começo eu não gostei dessa ideia. Eu achei que o Gari sofreria muito, mas a gestão está fazendo um excelente trabalho. E depois que eu assisti algumas entrevistas deles, eu dou crédito a eles, né? E nós podemos ver aqui que há essa variação negativa de 4% por conta do anúncio que essa semana nós tivemos
o anúncio que nós tivemos essa semana do Grupo Pão de Açúcar, na verdade ontem, né? Que eles fizeram, entraram em contato com credores para fazer uma recuperação extrajudicial. E o Gari, como tem bastante exposição, aproximadamente 12% dos seus inquilinos é o Grupo Pão de Açúcar, então ele sofreu muito com especulação. Mas como eu expliquei no vídeo anterior, você pode inclusive ver aqui no canal, não me preocupa isso, tá? O Gari é um ótimo fundo, uma gestão incrível, tem pago bons dividendos, tem diversificado cada vez mais, além do que os locais que estão locados para o Pão de Açúcar, eles são ótimos imóveis. Então, se der uma merda colossal e o Pão de Açúcar falir, o Gari muito provavelmente conseguirá outros inquilinos de forma bem rápida, assim, tá? E não afeta tanto a dividendos e a valorização do Gari, que tende a valorizar com a queda da Selic, eu já falei. Vamos continuar aqui. Nós temos o HGBS11, um ótimo um fundo de shoppings, né? Você vê que está até descontado aqui. De dividendo nos últimos 12 meses, 9,15, tá? Tem uma variação positiva de 25% e ele tem um ótimo histórico na bolsa, um pagamento de dividendo assim bem recorrente, tá? Ele teve um probleminha aqui em 2025 que diminuiu um centavo, mas não tem o mínimo não muda em nada isso. Você vê que aqui ele sofreu muito da pandemia, né, em 2019 até 2021. Depois se recuperou, o mercado se reaqueceu e ele voltou à normalidade, né? Você vê que ele está pagando certinho. Inclusive amanhã receberei o dividendo do HGBS11. É um ótimo fundo de shopping, ele custa R$ 20, então, diferentemente de outros fundos, ele é um fundo barato, assim, barato, né? Pouca diferença existe entre uma cota de 100 e uma cota de 20, né? Ela só é mais diluída. Mas ele é um fundo imobiliário bem acessível, ele é focado para classe média e classe baixa, tá? Ele não é focado aqueles shoppings para classe alta de São Paulo, etc. Vou mostrar aqui os imóveis para você. Ele fica majoritariamente em São Paulo, tá? Mas ele está espalhado no Brasil todo. Você vê que ele tem um shopping no Jardim Sum, que é muito bom shopping. Ele tem em Florianópolis shopping, um ótimo shopping. Na Moca, um ótimo shopping. Ele tem Franca shopping. Então ele está espalhado no estado de São Paulo todo. E salvo engano, ele tem um shopping em Bauru também, o shopping de Bauru, que é um polo aqui do interior de São Paulo. Ele tem o shopping desse fundo, uma grande parte desse fundo. Então, assim, não vejo problema, tá? Ele é bem redondinho, um fundo bem redondinho. Você vê que ele até tá valorizando. E até uns R$ 22 eu continuaria comprando ele. Tá? E aqui nós vamos para o ALZR11, um fundo mais recente que eu coloquei na carteira. É um fundo de híbrido, então ele tem majoritariamente ele está focado em galpões logísticos, mas ele é híbrido, então ele tem um pedacinho de renda urbana, tá? Ele tem um pouquinho de galpão também, mas majoritariamente ele é de escritório. Você vê aqui que o maior inquilino dele é o Grupo Globo, então a gente está bem exposto, mas é um ótimo fundo até hoje, não deu problema, tá? A taxa dele é bem baixa, a taxa de vacância dele, e ele é bem redondinho. Vou mostrar aqui para vocês os dividendos dos últimos 5 anos, ó. Como vocês podem ver, os dividendos deles é bem redondinho. Aqui tem um pagamento, aumentou um pouquinho da cota, mas aproximadamente 0,8 centavos, então é um fundo bem redondinho, tá? E ele é um fundo que eu gosto muito, vou ser bem sincero. Ele é um fundo novo na carteira, eu coloquei mês passado, a carteira todo como um todo recente, né? Mas eu coloquei mês passado, eu estou gostando muito do resultado dele, inclusive vou avaliar ele junto com vocês nos próximos vídeos do canal. Agora, para equilibrar um pouco a carteira, eu tenho dois fundos de papéis que é o VGIR11 e o KNSC11. O VGIR11 ele é um fundo atrelado ao CDI, então agora com a queda da taxa Selic nos próximos meses, provavelmente os dividendos dele cairão, mas ele é um ótimo fundo para ficar exposto, né? E você vê que aqui ele está 0,99, muito próximo do preço justo, mas vale a pena comprar esse fundo. Sim, é bom ter um fundo de papel na carteira, ele equilibra a carteira, além do que ele paga mais dividendo, na teoria, do que os fundos de tijolo, tá? Então ele é um fundo bem gerido, tá? Pela Valora. Você vê aqui que a cota dele está custando 9,72, ele pagou 16% nos últimos 12 meses e ainda está com desconto de 0,1. É um desconto irrisório, mas ainda existe, tá? Muito provavelmente porque a queda da Selic já está sendo precificada pelo mercado, vai cair no próximo mês. A tendência é que até o fim do ano fique em 12%. Então, os fundos atrelados ao CDI provavelmente cairão o rendimento e a cota consequentemente. Se nós analisarmos aqui os dividendos dele, é bem redondinho, ele nunca teve problema, tá? Você vê que o máximo que ele pagou em 2025 foi em agosto 14 centavos, mas ele sempre paga 13 centavos. E nesse mês pagou 12 centavos. E por fim, um dos meus queridinhos, que é o KNSC11. Esse é um fundo da Kinea, um ótimo fundo. Ele é interessante que ele é o meu queridinho porque, como vocês podem ver aqui, eu abri até o relatório, o último relatório que o gestor disponibilizou para nós, é que ele é um fundo dividido em aproximadamente 50%
em CDI Selic e 50% IPCA. Então, ele é um fundo que ele está atrelado ao CDI, está atrelado ao IPCA. Então, não existe isso de ganha-ganha, mas é um fundo que muito dificilmente passará por problemas de patrimônio, queda de valorização e etc. A tendência é que, claro, a tendência é que nos próximos meses a Selic cair, o fundo também tende a pagar menos, porque ele é atrelado à Selic. Então, se a Selic paga 12, ele vai pagar 12 ponto alguma coisa. Se a Selic paga 15, ele vai pagar 15 mais alguma coisa. Então, a Selic caindo, ele vai também pagar menos, isso é óbvio. Mas ele é um fundo bem redondinho, tá? Um fundo que eu gosto muito, que você vê que os rendimentos dele no último ano ele pagou 1,22. Vocês podem ver aqui, ó, que ele é bem redondinho, tá? O máximo que ele pagou foi 11 centavos, o mínimo foi 8, né? Então, assim, nos próximos meses, como a Selic cairá, o mercado já precifica, né? Então, provavelmente não, acontecerá que o fundo pagará menos, então o pessoal já começa a vender ele. Tanto que nos últimos dias ele tava valendo muito mais que 1. Eu cheguei a ver 1,12 na semana passada de P sobre VP, e para fundo de papel é inimaginável, né? Assim, se você tem um fundo desse aí, eu recomendo até você analisar a possível venda, para depois recomprar abaixo como está agora, porque não faz sentido um fundo de papel que é dívida, só tem dentro dele dívida, vale mais do que o patrimônio dele, não faz o menor sentido, tá? Então nunca compre, a minha recomendação para você, nunca compre fundos de papéis acima do PVP 0,01, 0,02 no máximo, não faz o menor sentido. Agora prosseguindo, nós vimos a minha carteira de fundos imobiliários, tá? Vou demonstrar depois as metas para vocês, mas eu quero ter mais cotas desses fundos, não pretendo aumentar nenhum fundo, qualquer tipo de fundo na minha carteira. Estou muito contente com esses fundos aqui. É claro, o valor é irrisório ainda, porque há pouco tempo estou investindo, né? Como vocês podem ver, 3 meses aí, mas já tem uma evolução nos proventos, que é o mais importante, né? E agora vamos para as ações, pessoal. As ações que eu tenho aqui são ações padronizadas, né? Pagadoras de dividendo, né? A primeira ação da minha carteira é BB Seguridade, como vocês podem ver aqui. Eu tenho 6 ações dela com preço médio de R$ 34,14 e hoje ela está no preço de R$ 34,25, tá? BB Seguridade pagou um belíssimo rendimento nesse mês de março, né? Eu recebi aqui, ó, ela pagou R$ 2,50, quase R$ 3 por ação, né? Se você juntar o rendimento tributáveis, né? R$ 2,50, foi 2,60, né? Então é uma ótima ação para se ter. E o lado bom das seguradoras, ela é um setor totalmente defensivo na bolsa de valores. Seguradora, tenha isso em mente, seguradora é um segmento, um setor totalmente defensivo. Por quê? Quando a Selic está alta, como no caso agora, a seguradora ela deixa o dinheiro dos seguros, ela deixa em caixa. Então esse caixa ele rende 1% do CDI. Então ela vai estar com um ótimo resultado financeiro, como nós vimos no último balanço de BB Seguridade. E quando o Selic cai, que vai acontecer muito em breve, o mercado fica mais aquecido. Então, a tendência é que novas pessoas façam novos negócios e que aqueles negócios, empréstimos, capital de giro, financiamentos, eles tendem a ser inclusos seguros nesse novo negócio. Então, a seguradora vai vender mais, tá? Então, eu acredito que o momento, pelo menos na minha carteira, o momento que eu tenho de investimento nesse momento é somente em BB Seguridade. Eu não vejo outra carteira fora que está num preço excelente, R$ 34,25. Eu até uns R$ 43 compro ela, tá num preço justo. Essa é a primeira carteira da ação da minha carteira e é uma ótima ação. Até hoje não me deu dor de cabeça. A segunda ação também do setor financeiro é o Banco Itaú, ITUB3, tá? E muita gente me pergunta, mas por que o ITUB3 e não o ITUB4? Se a 4 é preferencial e a tendência é que ela tenha preferência nos dividendos. Porque o Itaú, ele paga a mesma coisa para o ITUB3 e para o ITUB4, então não tem nem 0,01 centavo a mais. Porém, a ITUB4 é mais cara que o ITUB3. Vamos ver, vou mostrar para vocês aqui, ó. 41,41, que é que eu tenho, né? ITUB4, 42,71. Você pode falar assim, mas é uma diferença irrisória, etc. Mas faz essa diferença de valor, ela se transforma em muita diferença. Então, ITUB3, se eu puder recomendar para você, assim, está em dúvida da ITUB3 e ITUB4, pode ir na ITUB3 que ela é melhor, ela paga o mesmo dividendo, é a mesma ação, só que ela é mais barata que a ITUB4. Eu optei pela ITUB3, né? Tenho 2 ações. É pouco, né? Preço médio de 36,89 e ela tá muito esticada, tá? Tá 41,41 aqui, variação de 12% com uma rentabilidade de 10%, porque o Itaú paga bastante dividendo. Ele paga 0,03 mensal, mas quando ele faz a distribuição maior de lucro, ele paga bastante. No último ano, perdão, ele pagou aproximadamente 8% de dividend yield. E a última ação da minha carteira é Klabin, cara. E eu vou confessar uma coisa para vocês.
Eu estou vendo alguns estudos de Klabin e eu não sei se é uma boa continuar investindo em Klabin. Ela tem perdido para o CDI nos últimos anos, eu vou abrir aqui para vocês verem. E não tenho ficado contente, eu não tinha visto esse resultado. Eu acho que é uma empresa excelente, tá? É uma empresa assim, ela é uma empresa verticalizada. Significa dizer que ela faz tudo no segmento dela. Ela planta, ela colhe, ela faz embalagem, ela faz o papel, ela vende, ela exporta, ela faz tudo. E é muito difícil você conseguir competir com uma empresa dessa. Para você abrir uma Klabin hoje em dia, não sei quantos centenas de anos você vai precisar para chegar no nível da Klabin. E quando você chegar, ela vai ter te engolido já. Uma empresa verticalizada que nós chamamos, centenária, incrível. Porém, eu vi alguns vídeos, alguns estudos do seguinte, vou mostrar. Em 5 anos, se você tivesse investido R$ 1.000 na Klabin, você teria em 5 anos R$ 935, ou seja, você perdeu. E se você tivesse investido no CDI, você teria R$ 1.713 e no IPCA R$ 1.308. O que significa? Na prática, a Klabin se desvalorizou muito. Ela não gerou valor para o acionista. Ela pagou dividendos, é claro, mas a Klabin não se provou no tempo um bom investimento. É claro que, a longo prazo, a Klabin pode ser uma ótima escolha. Eu estou repensando continuar investindo na Klabin. Não vou para ser sincero, vender Klabin, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, da Klabin. É de 3,82, ela está 3,85, ou seja, mudou quase nada. Mas o meu teto é R$ 4,05, R$ 4,10. Eu acho que ela está dentro do preço teto, né? Além disso, eu acho que é uma empresa muito boa para longo prazo. Como eu já expliquei, é muito difícil você copiar a Klabin, né? E eu acredito que nos próximos anos ela pode começar a desalavancar e pagar mais dividendos, tá? É uma empresa excelente, mas ela não tem se provado no tempo, na minha visão. Agora, já partindo para a última parte da carteira, eu tenho um investimento no Nubank, na caixinha do Nubank, R$ 140 investidos, né, que se transformaram em R$ 142, então uma valorização aí de 1,49%. Eu gosto de ter um pouco de caixa na carteira, tá? Eu vou mostrar para vocês agora as minhas metas para esse 2026, mas eu pretendo ter pelo menos R$ 5.000 nos próximos anos em caixa para eventual oportunidade e também para dar um equilíbrio para a carteira. Porque no Brasil, o nosso histórico de Selic, taxa de CDI, ele é muito alto. Então, dificilmente você vai ficar negativo ou ganhar pouco na Selic. Então é bom para ter um equilíbrio na carteira, acredito eu, tá? Essa é a minha visão de investimento. Agora nós vamos partir aqui a parte dos proventos, tá? Vou colocar aqui nos últimos 12 meses. Meu primeiro dividendo foi no mês de fevereiro, como vocês podem ver aqui, no valor de R$ 2,24. Esse mês eu já recebi R$ 7,08 e tem mais 1,11 para receber, tá? Equivalente de R$ 8,20. Aqui você vê um pulo, né? De 2 para 8. Por que isso? Porque neste mês, como vocês podem ver, eu recebi dividendos de ações. E ações costumam pagar tudo numa paulada. Ao todo, a BBAC pagou R$ 5,10. Isso colaborou muito para os meus rendimentos aqui. Então, essa foi a maior pancada. Mas a minha média mensal, como eu vou mostrar para vocês, aqui de 78 centavos. E minha média, meu alvo, o que eu pretendo ter de renda passiva é o valor de R$ 500 nos próximos, pelo menos 2 anos aí, eu quero alcançar isso. É difícil, é complicado, mas eu acredito que com constância, trabalho duro, eu consigo alcançar essa tão sonhada renda passiva, tá? Vou mostrar para vocês as minhas metas, tá? Minha primeira meta de 2026 é ter R$ 5.000 investido. Muita gente pode falar assim, pô, mas que meta pequena, que meta curta. Realmente, pode ser pouco, tá? Mas, como eu falei no começo do vídeo, eu estou com investimentos fora da Bolsa de Valores. Eu tenho meu próprio escritório de advocacia, então demanda muito tempo e muito investimento. Eu tenho alguns outros projetos pessoais que me demanda tempo e me demanda investimento. Então, o que eu consigo separar é de R$ 300 a R$ 500 por mês para investir na Bolsa. Claro que, conforme o tempo for passando, a tendência é aumentar. Então, a primeira meta é ter R$ 5.000 investidos em 2026. Esses R$ 5.000 eu pretendo diversificar ele como está. Então, 40% em fundos imobiliários, 40% em ações e 20% em renda fixa. Já minha segunda meta, como eu falei para vocês, é a meta de renda passiva de R$ 500, mas isso eu acredito que vai demorar um tempo, né? Porque se nós fazermos a média aí de 1% ao mês, para ter essa renda de R$ 500, eu preciso ter R$ 50.000 aproximados, né? Então, não está muito próximo, tá? Mas, como eu falei, conforme eu for desalavancando
minha vida pessoal, eu vou começar a investir mais na bolsa de valores e aí a tendência é que chegue isso mais rápido, né? Fora os juros compostos, né, que vão nos ajudando. Como eu mostrei agora, eu recebi um mês R$ 2 de dividendos, agora já R$ 8 de dividendos. Agora as minhas metas de ações e cotas de fundos imobiliários, né? Vocês podem ver aqui que eu tenho algumas metas. A primeira é 150 cotas de BBSE, depois 150 de TUB e 150 de Klabin. Essa meta da Klabin aqui, como eu falei para vocês, eu vou rever se vale a pena continuar com essa investindo nessa empresa pelo passado dela, mas eu tenho confiança na tese da Klabin para longo prazo, para daqui 10, 15 anos, tá? Mas vou avaliar isso novamente. E aqui nos fundos imobiliários eu tenho a meta de 150 cotas para cada fundo imobiliário. GGRC, GARI 11, KNCC, HGBS, VGIR e ALZR. Mas por que esses números exatos de 150? Pelos cálculos que eu fiz e projeções que eu fiz, esses ativos, a partir do momento que você consegue, alcança 150 cotas, 150 ações, você consegue fazer com que ele se recompre automaticamente. Se eu tiver 150 cotas de GGRC, ele vai estar me rendendo aproximadamente 10, 12 reais. Eu já consigo comprar uma nova cota. De GARI, a mesma coisa. KNC, a mesma coisa. HGBS, a mesma coisa. E eu não pretendo, sendo bem honesto com vocês, não pretendo incluir nenhum ativo novo na carteira até atingir essas metas, tá? Então, por enquanto, eu vou continuar nessa meta, vou continuar com esses ativos. Dificilmente eu vá alocar algum outro ativo. Acredito eu que eu tenho muito firme na minha cabeça para que eu inclua outro ativo, eu tenho que retirar algum, porque é inviável eu conseguir acompanhar todos esses ativos, né? Só de fundos imobiliários tem mais de 5 ações, 3, então assim, fica bem complexo, não tem tempo para isso. Sou bem consciente com relação a isso, então não pretendo aumentar até eu conseguir alcançar essas metas. Depois que eu alcançar essas metas, eu busco outros ativos, tá? Mas isso não significa que eu não esteja de olho. Por exemplo, em Isa Energia, que eu tenho uma meta secundária aqui de 150 cotas, que é uma ação que eu quero ter uma ação de energia. Banco do Brasil, outro banco que é o BRBI, uma fintech. E também Caixa Seguridade, que está se provando ser uma ótima empresa. Então eu tenho metas nessas empresas, mas estou de olho. Elas estão ali de segundo plano. Se, por exemplo, eu tirar a Klabin daqui, eu posso incluir um outro segmento, como por exemplo a ISA Energia. Tudo depende do preço que aquela empresa tiver, do cenário atual. Todas essas empresas que eu coloquei aqui em anexo, como segundo plano, né, somente o BRBI que tem margem de segurança, então que eu poderia incluir. Mas aí minha carteira ia ficar totalmente financeiro, né? Ia ficar BB Seguridade, Itaú e BRBI. Se tiver algum problema no setor financeiro, pode prejudicar minha carteira. Então não sei se é o momento de arriscar, né? E aqui, como eu mostrei para vocês, eu também tenho metas de fundos imobiliários, né? Aqui são os meus de carteira, mas eu tenho metas de outros fundos imobiliários que eu também analiso, né? Aqui são fundos, em sua maioria, base 100, base 80, né? E agora, para esse momento da minha carteira, não faz muito sentido eu colocar, investir neles, né? Eu prefiro acumular cotas nos outros para depois partir para esses. Aqui é o BTLG, fundo de logística, XPML, uma excelente fundo de shopping, PVBI, um excelente fundo de lajes corporativas, a HGRU Renda Urbana e KNCR11 de papel, o maior fundo da bolsa, alcançou 10 bilhões de reais de patrimônio líquido essa semana, é um excelente fundo, tá? E depois eu tenho metas internacionais também. Eu falei para vocês, o meu aporte hoje é limitado. Acredito que a partir do próximo ano eu teria aportes maiores. Então sim, eu pretendo investir em ETFs internacionais, que eu, na minha opinião, é o melhor instrumento para investimento lá fora, e também Bitcoin como um fator Z, algo que pode explodir na minha carteira e dobrar, triplicar de valor. Então eu tenho essas duas metas também, difícil de alcançar por enquanto, né? Eu quero ter pelo menos aqui US$ 10 mil em Bitcoin e pelo menos US$ 5 mil em ETFs internacionais, né? Estou buscando isso, acredito que no próximo ano eu comece a investir, vou buscar as melhores plataformas para fazer o investimento. Mas a princípio essa é a minha carteira, tá? Podem ver que não é uma carteira com um alto valor de investimento, né? Uma carteira aqui de R$ 800 aproximados. Esse mês eu vou fazer um outro aporte, vou trazer para vocês os aportes que eu for fazendo. Mas é uma carteira da realidade do brasileiro, né? Autônomo, né? Que, como eu falei, tem investimentos particulares e quer começar a fazer uma renda passiva na bolsa de valores. Então, pessoal, essa foi minha carteira focada para aposentadoria. Abri para vocês aqui, mostrei as minhas metas futuras, o que eu penso no futuro, tá? A tendência é que nos próximos meses eu continue investindo em BB Seguridade, em ação, e na parte de fundos imobiliários nos fundos de tijolos, a não ser que os fundos de papéis deem alguma margem ali para investimento, que está difícil, e continuar investindo no CDI, né? Mesmo que caia para 12% até o fim do ano, eu acredito que é um bom rendimento, vale a pena continuar investindo. E aí, quais são suas metas financeiras? Deixe aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, me apoie e também deixe seu like que me ajuda demais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, até o próximo e fui!